Livro de Echar. Capítulo 8. Os sábios de Nimrod. O nascimento de Abrão. E foi na noite que Abrão nasceu, que todos os servos de Terá, e todos os homens sábios de Nimrod, e seus magos vieram, e comeram e beberam na casa de Terá, e eles regozijaram-se com ele naquela noite. E todos os homens sábios e magos saíram da casa de Terá, levantaram seus olhos para o céu à noite para olhar as estrelas, e viram uma grande estrela que veio do leste e correu nos céus, e ela engoliu as 4 estrelas dos 4 lados do céu. E todos os sábios do rei e seus magos foram surpreendidos com a visão, e os sábios entendiam este assunto, e eles sabiam que sua importância. E disseram uns aos outros: isso só significa que o filho que nasceu a Terá nesta noite, que vai crescer e ser frutífero, e multiplicar, e possuir toda a terra, ele e seus filhos para sempre, e ele e sua semente matarão grandes reis, e herdar suas terras. E os sábios e magos foram para casa naquela noite, e de manhã todos estes sábios homens e magos se levantaram de madrugada, e se reuniram em uma casa marcada. E eles falaram, e disseram uns aos outros: eis a visão que vimos na noite passada e desconhecida do rei, que não foi dada a conhecer a ele. E se essa coisa chegar ao rei, nos últimos dias, ele nos dirá: por que vocês esconderam esse assunto de mim? E depois vamos todos sofrer a morte. Portanto, agora vamos dizer ao rei a visão que vimos, e sua interpretação, e mantenha-nos puros. E assim fizeram, e eles foram ao rei e prostraram-se diante dele, e disseram: que o rei viva, o rei pode viver. Nós ouvimos que um filho nasceu de Terá, filho de Naror, o príncipe do teu anfitrião, e nós ontem à noite fomos à sua casa, e que comemos e bebemos e nos alegramos com ele naquela noite. E quando os teus servos saíram da casa de Terá, para ir passar a noite em nossas respectivas casas, levantamos os olhos ao céu, e vimos uma estrela grande que vem do leste, e a mesma estrela correu com grande velocidade, e engoliu 4 grandes estrelas, dos 4 lados do céu. E os teus servos ficaram surpresos ao verem que aconteceu, e ficamos muito apavorados, e fizemos o nosso juízo sobre a visão, e sabemos por nossa sabedoria a interpretação adequada, e que essa coisa se aplica à criança que nasceu a Terá, que vai crescer e multiplicar-se muito, e tornar-se poderoso, e matar todos os reis da terra, e herdará todas as suas terras, ele e a sua descendência para sempre. E agora, nosso Senhor e Rei, eis que temos dado a conhecer-te o que temos visto sobre esta criança. Se lhe parecer bem ao rei, a dar o seu valor ao pai por esta criança, vamos matá-lo antes que ele cresça e aumente na terra, contra nós, de forma que nós e nossos filhos venhamos a perecer por sua maldade. O rei ouviu as palavras deles, e pareceu bem aos seus olhos, e mandou chamar a Terá, o qual veio diante do rei. E disse o rei a Terá: foi-me dito que um filho ontem à noite te nasceu, e desta maneira foi observado nos céus com seu nascimento. E agora, portanto, dá-me a criança, para que possa matá-lo antes que esse mal se espalhe contra nós, e eu te darei por seu valor, tua casa cheia de prata e ouro. Terá respondeu o rei: meu senhor e rei, eu ouvi as tuas palavras, e teu servo fará tudo o que desejar o rei. Mas o meu senhor e rei, eu te direi o que me aconteceu ontem à noite, para que eu possa ver qual o conselho que o rei dará ao seu servo, e então eu irei responder ao rei o que ele acabou de me falar. E o rei disse: fala. Terá disse ao rei: Aion, filho de Mored, veio ontem à noite, dizendo: dá-me o cavalo grande e belo que o rei te deu, e eu te darei prata e ouro, palha e forragem pelo seu valor. E eu disse a ele: espere até eu ver o que o rei fala acerca dessas tuas palavras, e eis o que disse: eu o farei. E agora, meu senhor e rei, eis que faço este negócio conhecido a ti, e os conselhos que o meu rei dera a seu servo, eu seguirei. E o rei ouviu as palavras de Terá, e sua ira se acendeu, e ele o considerou igual a um tolo. E o rei respondeu a Terá, e disse-lhe: tu és tão bobo, ignorante, ou deficiente em compreensão, para fazer isso, dar a teu belo cavalo por ouro e prata ou até mesmo por palha e pasto.
És tu tão curto de prata e de ouro, para que faças tal coisa? Tens porventura tu, falta de palha e forragem para alimentar o teu cavalo? E o que é prata e ouro para ti, ou palha e forragem, para que tu deis o belo cavalo que te dei, com não há ninguém que tenha outro igual em toda a terra? E o rei parou de falar, e Terá respondeu ao rei, dizendo que: Como tem o rei perguntado a seu servo, rogo-te, meu senhor e rei, que expliques acerca desse assunto que falaste, dá teu filho, para que possamos matá-lo, e te darei ouro e prata para o seu valor. O que devo fazer com prata e ouro, após a morte do meu filho? Que herdará de mim? E certamente após a minha morte, a prata e o ouro vai voltar para o meu rei, que a deu. E quando o rei ouviu as palavras de Terá, e da parábola que ele trouxe acerca do rei, pesou-lhe muito, e ele estava irritado com isso, e sua raiva ardia dentro dele. Terá viu que a ira do rei se acendeu contra ele, e ele respondeu ao rei, dizendo: Tudo que eu tenho está em poder do rei, e faça o rei o que bem deseja fazer com seu servo. Sim, meu filho, ele está nas mãos do rei, sem valor de troca, ele e seus 2 irmãos, que são mais velhos do que ele. E disse o rei a Terá: Não, mas vou comprar o teu filho mais novo por um preço. Terá respondeu ao rei, dizendo: Rogo-te, meu senhor e rei, ainda deixes a teu servo falar uma palavra diante de ti, e possa o rei ouvir a palavra de seu servo. E Terá disse: Deu meu rei 3 dias a seu servo para pensar sobre este assunto dentro de mim, e consultar com minha família sobre as palavras de meu rei. E ele pressionou o rei a concordar com isso. E o rei ouviu a Terá, e ele fez isso, e ele deu-lhe um prazo de 3 dias, e Terá saiu da presença do rei, e ele voltou para casa para sua família, e falou-lhes todas as palavras do rei, e todos eles se encheram de temor. E no 3º dia que o rei mandou a Terá, dizendo: Manda-me o teu filho por um preço como eu falei para ti, e caso não faças isso, eu enviarei, e matarei a ti e a todos na tua casa, de forma a que nenhum cão te reste. E Terá apressou-se, como a coisa era urgente do rei, e ele tomou uma criança de um dos seus servos, que a sua serva tinha gerado naqueles dias, e trouxe Terá a criança para o rei, tendo recebido valor por ele. E o Eterno estava com Terá nesta matéria, para que Nimrod não causasse a morte de Abrão. E o rei tomou a criança de Terá e a jogou de cabeça com toda a sua força para o chão, pois ele pensou que tinha sido Abrão, e este foi escondido dele a partir daquele dia, e foi esquecido pelo rei, como era da vontade do Eterno, para não sofrer a morte de Abrão. E tomou Terá a Abrão seu filho secretamente, juntamente com sua mãe, e a enfermeira, e ele os escondeu numa caverna, e ele trouxe suas disposições mensais. E o Eterno estava com Abrão na caverna, e ele cresceu, e Abrão esteve na caverna 10 anos, e o rei e seus príncipes, adivinhos e sábios julgaram que o rei tinha matado a Abrão.